Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan e eu vou estar com vocês aqui dentro do projeto Universidade para Todos, dando aula de matemática. Hoje eu vou dar uma aula para vocês dentro do assunto que foi abordado durante essa semana, que é o assunto de proporções, é o assunto de regra de 3 e obviamente também o assunto de escala, né? Que está basicamente tudo interligado. Para a aula de hoje eu vim com algumas questões de Enem que já aconteceram para a gente ir resolvendo e comentando algumas questões, porquê disso, porquê daquilo, para que na hora da prova você tenha o máximo desempenho possível. Na hora da prova você não trave em uma questão e não consiga fazer, ou faça de forma sem prestar atenção nos detalhes, e o Enem é crucial que você preste atenção nos detalhes. E hoje eu vou estar aqui tirando algumas dúvidas, fazendo algumas questões com vocês. Me sigam! Então, vamos lá pessoal, solucionar a nossa primeira questão. Essa é uma questão do Enem, mais precisamente do Enem de 2015, e é a questão de número 1. Essa questão fala o seguinte: um animal. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino, pesando 3 kg, um medicamento na dosagem diária de 250 mg. Certo? Então nós começamos a marcar o que nós temos de informação: o peso do animal, a massa do animal, a massa corporal, e também a dosagem diária. Essa dosagem diária é por metro quadrado da superfície corporal. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino em quilogramas e a área de superfície corporal em metros quadrados. Ou seja, aqui nós temos esse pequeno quadro e ele nos apresenta o seguinte: a relação entre massa de um felino e a área de superfície corporal. Aqui nós temos o seguinte: 1 kg equivale a 0,1 metros quadrados. 2 kg equivale a 0,159 metros quadrados. 3 kg, que é justamente o que nós precisamos, equivale a 0,208 metros quadrados. Então, nós temos aqui a nossa primeira relação: 3,0 kg equivale a 0,208 metros quadrados. Uma questão desse tipo, quando você pega uma questão desse tipo no Enem, é uma questão de você fazer rápido, com atenção, sempre com atenção, porque o Enem ele é famoso por lhe dar algumas informações e lhe forçar você a errar, mas é uma questão que você consegue resolver de forma muito rápida. Montando uma simples regra de 3 aqui, você consegue resolver essa questão. Os dados que nós vamos precisar: o primeiro nós já temos, que foi o quilograma, que nós já, de acordo com o quadro, nós já fizemos a transformação direta. 3 kg equivale a 208 metros quadrados, a 0,208 metros quadrados, certo? Então agora, de que forma nós montamos a nossa regra de 3? Nós sabemos que o peso do animal é 208, certo? Então 0,208 metros quadrados. Isso equivale a quantos miligramas? Bom, não sabemos. Isso aí é uma informação que ainda não temos. E nós temos o seguinte, que 1 metro quadrado equivale a 250 miligramas. É sempre importante, é sempre muito importante colocar as unidades para saber se está metro embaixo de metro, metro quadrado embaixo de metro quadrado, porque só dessa forma é que você consegue ter um êxito na questão. Se eu tivesse colocado, por exemplo, a dosagem do medicamento do lado de cá, eu sairia no final com um valor completamente errado, completamente fora do que é o esperado. Outra coisa: aqui nós podemos fazer a multiplicação do meio pelos extremos.
né, que é o que a regra de 3 nos diz. Eu vou multiplicar 1 metro quadrado vezes o x, ou seja, x. 1 vezes x é o próprio x. Isto é igual o outro extremo, 0,208 vezes 250. Aqui, como as unidades estavam bem postas e na minha resposta ela não pede em unidades, a minha resposta não está em unidades, eu não preciso mais ficar repetindo unidades, certo? Agora você tem 0,208 vezes 250. É uma conta complicada e uma conta simples, depende muito de sua abordagem. Um macete que eu sempre gosto de utilizar e talvez seja algo muito comum é o seguinte: para fazer essa multiplicação, eu não vou colocar esse zero por enquanto, eu vou colocar 250 vezes 208, certo? E aqui nós procedemos com a multiplicação. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0 e sobra o 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. Pronto. Aqui, 0 vai ser tudo 0. Então vai ser 0, 0, 0. Sempre se preocupando em colocar na localização correta. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Coloco o 0. Aqui eu posso riscar esse 4. Vai 1. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Bom, aqui agora apenas fazer a soma. 0, 0 aqui. 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 2 mais 0 mais 0. 2 e 5 aqui. Repete. Agora observem o seguinte. Nessa parte aqui, a minha vírgula está deslocada 1, 2, 3 vezes. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. A minha vírgula que ela estava aqui, certo? Eu vou deslocar ela 1, 2, 3 vezes. E ela fica aqui. Ou seja, o x, o meu x que eu quero, é igual a 52. Nesse caso, a resposta correta é a resposta de letra B. Bom, pessoal, vamos à nossa segunda questão. Ela é uma questão do Enem de 2016 e ela é a questão 11. Ela nos diz o seguinte: uma caixa d'água em formato de paralelepípedo retângulo reto, com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura, necessita de higienização. Nesta operação, a caixa precisa ser esvaziada em 20 minutos. No máximo. A retirada da água será feita com auxílio de uma bomba de vazão constante, em que a vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima em litros por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estimado ou seja, eu tenho uma caixa. Essa caixa tem o seguinte formato: ela é uma caixa retangular. Não, numa questão dessa não precisa necessariamente fazer o desenho, só estou fazendo aqui para a gente poder visualizar melhor. Ela é uma caixa mais ou menos nesse formato e tem as seguintes informações para nós obtermos o volume: 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o volume dessa caixa é 3 metros, 4 metros de largura, vezes 3 metros, aliás, de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. 2 metros de altura. Ou seja, o volume dessa caixa em metros é 24. Aí ele nos dá o seguinte: que o tempo que essa caixa
pode ficar, ela deve ser, o tempo de esvaziamento dela deve ser no máximo de 20 minutos, ou seja, 20 minutos máximo de tempo que nós temos. Então nós temos duas informações: o tempo máximo que a caixa deverá levar para esvaziar, e isso aqui está em metros cúbicos, e o volume, que é 24 metros cúbicos. Aí ele pede a vazão mínima em litros por segundo. Então devemos, antes de prosseguir o cálculo, fazer a conversão para a unidade correta. 24 metros cúbicos em litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Ou seja, 24 metros cúbicos é igual a 24.000 litros, certo? Então nós já temos, isso aqui é igual ao nosso volume. Isso aqui é o nosso volume em litros. Nossa primeira operação foi bem sucedida. Agora nós temos o tempo, 20 minutos, só que ele quer o tempo em segundo. Então, 20 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos, então podemos fazer a multiplicação direta. Isso é igual a 1.200 segundos, certo? Então nós já temos as duas informações necessárias. Outra coisa que é interessante visualizar é o seguinte: imagine que aqui é onde nós vamos medir a vazão da bomba. Aqui eu tenho água passando aqui e tal. Para cada 1 segundo aqui, eu preciso passar X litros, certo? Para que eu termine o esvaziamento em exatos 20 minutos. Então, como nós devemos proceder nesse caso? 1.200 segundos, certo? Para 1.200 segundos, eu preciso esvaziar 24.000 litros. Ou seja, a cada 1 segundo, quantos litros eu vou precisar passar por essa bomba aqui, que é o nosso X? A cada 1 segundo, quantos litros precisam ser passados? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Mais uma vez, a regra de 3 consegue nos auxiliar de forma extraordinária nesse cálculo. 1.200, multiplicando meio pelos extremos, eu tenho 1.200 segundos. Como você observa aqui, a nossa resposta, ela não está pedindo segundo, metro, quilômetro. Então, eu só preciso colocar isso aqui para saber que eu estou trabalhando de forma correta, ou seja, unidade embaixo de unidade. 1.200x é igual a 1 vezes 24, ou seja, 24.000. 24.000 litros. Isso nos dá o seguinte: passando o 1.200 dividindo, meu x vai ser igual a 24.000 dividido por 1.200. Podemos cancelar os zeros aqui, né? Isso é uma coisa comum de se fazer. Meu x é igual a 240 sobre 12. Mais uma vez, uma continha simples de ser feita, muito simples de ser feita. E se você fizer colocar em forma de divisão comum, isso fica muito simples de ser feito. Porque nós temos 24 por 12, 2. 12 vezes 2, 24, 0. Desce o meu zero, não divide, repete. Ou seja, meu x é igual a 20 litros por segundo. Certo? E a resposta é a nossa letra E. Ou seja, nesse tipo de questão, o que nós temos que raciocinar? Primeiro, encontrar o volume é essencial, e depois encontrar o tempo, no caso ele já deu tempo, encontrar
nos formatos exatos, transformando o volume em metro cúbico para litro. É sempre lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Litros com L minúsculo. Sabendo essa relação e sabendo a relação que 1 minuto é igual a 60 segundos, você consegue resolver essa questão em pouquíssimo tempo. Você usa pouquíssimo tempo para fazer essa questão. Bom, pessoal, vamos solucionar agora a questão 26 do Enem de 2017. Essa é uma questão de escala. Questões de escala sempre caem no Enem. Não são tão complexas para serem resolvidas, mas também não são tão simplesinhas. Você tem que prestar atenção, ter uma noção de transformações de escala, que na maioria das vezes é tranquilo, mas é preciso de uma atenção maior. O que essa questão ela nos traz? No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1:25, ou seja, nossa primeira informação extremamente importante, nossa segunda, né? Que nossa primeira informação extremamente importante é essa aqui, ó. A área ocupada pela estátua na vida real. E aqui é a escala do desenho. O que acontece? Quando nós trabalhamos com escala, você tem aqui escala 1:1000, 1:25, 1:100. Isso significa o quê? Que eu peguei um desenho, peguei um objeto, uma área, nesse caso nós estamos verificando a área. Eu peguei uma área grande e condensei ela através de uma escala, de modo que eu posso representar esse desenho em um papel, por exemplo, em um mapa, em uma coisa menor, que seja visível e que ocupe um espaço menor do que o espaço real. Isso são as escalas, isso é o que as escalas fazem. Aí a pergunta é: na planta baixa, a área da figura que representa este terreno em centímetros quadrados é. Uma coisa importante é a forma com que a resposta será dada, centímetros quadrados. Para começar, vamos pensar o seguinte: nós temos uma área de 9 metros quadrados. Eu posso desenhar aqui, ó, uma área que não é exatamente um quadrado, mas é como se fosse. Esta área tem 9 metros quadrados. Como a figura trata-se de um quadrado, a questão acaba sendo mais simples, porque a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Ou seja, 9 metros quadrados é igual a L quadrado. Logo, L é igual a raiz quadrada de 9. L é igual a 3. 3 o que? 3 metros. Porque nós estamos falando do lado. Lado, 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 lado. Cada lado mede 3 metros. Deste modo, nós temos que fazer o seguinte. A questão está pedindo a área em centímetros quadrados. E o meu lado está em metro. O que eu preciso fazer? L em centímetros será igual. Cada 1 centímetro, cada 1 metro são 100 centímetros. Então, 3 metros, 300 centímetros. Certo? Essa aqui é o nosso lado em centímetros. Agora, o que a gente precisa fazer é verificar dentro da escala quanto que vale essa proporção. Ele está me dizendo o seguinte, que 1 está para 25. Esse 1 e esse 25
centímetros. Centímetros quadrados, centímetros quadrados. Certo? Se eu tenho a proporção de 1 para 25 e eu tenho 300 centímetros, esse 300 centímetros é o quê? Aqui é o real. Essa aqui é a parte real. Isso aqui é a área lá no terreno, certo? Então, esse lado de 300 centímetros, ele está aqui também. 300 centímetros, certo? E eu quero saber o seguinte: para cada 300 centímetros, quanto que eu tenho aqui dentro do meu x? E então nós vamos fazer uma regra de 3. Multiplicando o meio pelos extremos, nós temos 25x é igual a 300 centímetros. Logo, meu x é igual a 300 dividido por 25, certo? Que quer dizer que meu x é igual a 12, certo? Eu tenho um x igual a 12. Queria que desconsiderassem esses centímetros quadrados aqui que eu me confundi. Então eu tenho que meu x equivale a 12. Só que esse 12 é a área, é a lateral. Ou seja, cada lateral dentro do desenho tem 12 centímetros. Imagine aí, ó, eu tenho um quadrado grande, certo? Esse quadrado grande tem lado igual a 300 centímetros, certo? 300 centímetros. E eu tenho uma representação desse quadrado, que é um quadradozinho menor, que o lado dele é igual a 12 centímetros. É isso que isso aqui quer dizer. Agora, essa área aqui é 9 metros quadrados. E essa daqui é quanto? Ou seja, se eu tenho um lado, eu vou pegar agora e vou fazer a área do quadrado. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Isto quer dizer que a área deste quadrado será igual a 12 ao quadrado. Isto quer dizer que a área desejada é 144 centímetros quadrados. E essa resposta é a resposta de letra A. Ou seja, questões de escala você tem que observar bem para você fazer tudo certinho. Uma questão simples, uma questão bem visível o que está pedindo, mas ainda assim você tem que ter um certo cuidado, porque se você fizer alguma operação errada, você pode achar um outro valor aqui dentro e você será induzido ao erro e obviamente você vai marcar uma resposta errada. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que tudo saia perfeito e que acertemos o maior número de questões possíveis. Ok.